Graça e paz, amados, também. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2. Estamos trazendo uma série de mensagens, o milagre que você precisa, Jesus tem. Hoje eu quero refletir com os amados irmãos, Evangelho de João, capítulo 2. Estarei lendo o texto sagrado para nossa reflexão nessa noite. Estaremos lendo os 11 primeiros versículos. É um texto bastante conhecido, mas algo muito especial de Deus para o nosso coração nessa noite. João capítulo 2, de 1 a 11, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, guarde isso, sublinhe isso na sua Bíblia. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. Lembra ali em cima que Maria pediu: façam tudo o que ele disser? Verso 7: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Pai, muito obrigado, Deus. Bom é cantar louvores ao teu nome. Bom, ó Deus, é estar aqui e poder fazer desse momento um momento singular da nossa vida, aonde queremos ouvir a tua voz. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor revele, ó Deus, a cada um de nós nesta noite a tua maravilhosa, poderosa, rica vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a entender e a obedecer, para que os milagres do Senhor se cumpram em nós. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Esse texto é bastante conhecido. É um texto que falamos sobre o início dos milagres de Jesus, o início das manifestações de Jesus publicamente. E algo, meus amados, que algumas lições gostaria de deixar para a nossa reflexão nesta noite, é sobre o milagre que aquela família precisava, Jesus tinha. Só que você vai observar que eles não poderiam imaginar que eles poderiam precisar de Jesus naquele momento. Eles não poderiam imaginar de que a festa havia uma intercorrência quando o vinho iria acabar. Mas algo muito importante nesse texto, que Maria foi convidada, Jesus e os seus discípulos. E chegando ali no momento da festa, no momento ali da comemoração daquele casamento, chegou certo momento da festa que o vinho acabou. E é muito deselegante, não é? A gente numa festa e as coisas acabam assim rápido, não é? E principalmente, né, na festa de crente, né? Come, que é uma maravilha. E quando acaba, então, aí fala que é uma maravilha também. Mas deixa para lá, isso não é a questão do texto. Mas a Bíblia, quando relata que o vinho havia acabado, mas algo muito impressionante, que Maria fala para Jesus algo extraordinário. E ela diz o seguinte, olha, ela diz para os discípulos: façam tudo o que ele disser, porque ele tem a solução, ele tem a esperança.
Ele pode trazer alegria, Ele pode mudar a história dessa festa, Ele pode mudar a história dessa família, Ele pode mudar a história desse casamento. Façam tudo o que Ele disser. É interessante que o milagre não estava nas palavras de Maria, os milagres não estavam ali no momento das circunstâncias, mas o milagre estava em Jesus, e a própria Maria reconheceu Jesus. Reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ela então confiantemente, ela diz: façam tudo o que Ele disser, porque o que Ele disser vai se cumprir, o que Ele disser vai acontecer. Por isso o milagre que você precisa, Jesus tem, o milagre que a sua família precisa, Jesus tem. O que está diante de nós é uma questão de obediência, é uma questão de olhar, é uma questão de estar na dependência plena do Senhor. E algumas lições, meus amados, importantes, nós precisamos aprender aqui nesse texto, que o milagre não está nas talhas. Olha no versículo aí, logo adiante, logo que Maria disse para os serventes, que disse para ele: olha, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 postes de pedra, que os judeus usavam para a purificação, em cada um cabiam cerca de 100 litros. Olha, começa agora o processo do milagre de Jesus naquele casamento. Aqui começa o processo da manifestação da glória de Deus, aonde Jesus diz: enche as talhas, enche as talhas. O milagre não estava nas talhas, o milagre não estava na água, o milagre estava em obedecer a Jesus. E é interessante nós notarmos nesse texto que o poder não estava nas talhas, porque ali havia uma crise humana. O vinho acabou nas bodas, ali é uma vergonha social, ali é uma incapacidade humana de resolver, ali era um momento, uma circunstância muito complicada para a família e para os noivos. E certamente a Bíblia deixa bem clara que quando se refere a esse vinho, não é esse vinho alcoólico, um vinho que ele fica guardado há muito tempo, porque se fosse um vinho que era alcoolizado, as pessoas não iam chegar nem no segundo dia, porque eles iam tomar todos, ia dar confusão, eles iam cair, não ia sentir falta de nada. Mas era um vinho puro, era um vinho original, era verdadeiramente aquele vinho exprimido, aquele vinho ali natural. E quando ali a festa de casamento para os judeus, a festa judaica de casamento, duravam 7 dias. 7 dias, imagina só, haja vinho, né? Então, haja suco. E o que estava acontecendo? O tempo ia passando e eles iam colocando a água no vinho, naquele suco de uva. E quando chegava no final, não é tanto que você vai ver no texto ali, olha, é costume se servir o melhor vinho no início, e quando está trago inferior, aquele que é suplementado com a água. Mas o milagre não estava nas talhas, o milagre não estava nas águas, o milagre estava em obedecer a Jesus. Quer milagre de Deus na sua vida? Obedeça a Jesus. Quer milagre de Deus na sua vida? Ouça a voz do Senhor. Por isso esse belíssimo hino: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E algo muito interessante nesse texto, você vai prosseguir aí na leitura, quando ali mais adiante, então diz a Bíblia que ele pede que os serventes encham os potes, encham as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Olha o processo, que coisa maravilhosa quando nós obedecemos a Jesus. Encham as talhas, agora leve ao responsável da festa. O poder não estava na água. Deus, ele usa coisas comuns, talhas cheias de água, ele usa água comum, ele usa vasos comuns, mas o poder não estava nessas coisas. O poder estava na presença de Jesus. O poder estava na obediência à voz de Jesus. E aí, quando levaram lá ao mestre-sala, em outras tradições, ou o responsável pela festa, eles fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, por mais que os serventes, diz o texto, que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom.
aquele vinho feito na hora, aquele vinho original, aquele que foi amassado na hora, aquele que foi pisado na hora. E quando já beberam muito, serve um vinho inferior, aquele que é acrescentado com água no final. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Sabe por quê? Porque não há diferença na caminhada da nossa vida, quando Jesus ele é o Senhor da nossa vida. Não há diferença, nada se torna inferior quando nós temos o Deus Todo-Poderoso no centro da nossa vida. Nada se torna inútil quando nós reconhecemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos usa, se manifesta, revela o seu poder em nós. Nada se torna fraco quando nós reconhecemos que a riqueza da presença de Deus, o poder de Deus, a fortaleza, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com a gente. Não há parte de inferior na nossa caminhada, na nossa vida, há altos e baixos, mas Deus continua sempre o mesmo, porque o milagre que nós precisamos, Jesus tem. O milagre que Jesus tem para a minha vida, para a sua vida, para a família, para esse bairro, para essa nação, para o mundo inteiro, para a campanha de missões mundiais, a nossa esperança está em Jesus. O que Ele requer da gente é obediência. Ele quer que nós venhamos encher as nossas talhas. Ele quer que nós venhamos então obedecer a sua voz. Por isso que Maria claramente diz, façam tudo o que Ele disser. Porque Ele pode. Obedeçam a Ele. E Jesus então começa, enche as talhas. Encheram. E diz a Bíblia que essas talhas eram um lugar onde os judeus faziam a sua purificação. E essa talha, aproximadamente 100 litros. E eles encheram as talhas. E certamente quando as águas estavam entrando naquelas talhas, Jesus a estava transformando em vinho natural, transformador, o melhor de Deus para a sua vida, você encontra em Jesus. O melhor de Deus para a sua caminhada, você encontra em Jesus. O melhor de Deus para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida, é Jesus. Não é a circunstância, não é a talha, não é a água, não é as coisas que você vê, mas aquilo que Deus fala em obediência à voz do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale com Deus. Jesus, Ele transformou aquele casamento. Jesus, Ele transforma a realidade. Quando Ele nos pede e obedecemos pela fé, quando Jesus ordena, a água se torna em vinho. E o melhor. Jesus tem sempre o melhor para mim e para você. Quando Jesus ele entra em uma situação, o natural se torna sobrenatural. Quando Jesus fala ao nosso coração, nós precisamos obedecer. Eu não sei quais as talhas da sua vida estão vazias hoje. Eu não sei quais as talhas estão vazias no seu relacionamento com Deus, com a sua família. Eu não sei quais as talhas que estão secas e você está desfrutando coisas inferiores. Obedeça a Jesus. Faça tudo o que Ele disser. O que Ele tem falado com você? Encher as talhas? Encham as talhas. Com fé, com oração. Encha as talhas em obedecer à voz do Senhor. Transborde essas talhas com a manifestação da glória de Deus. Ali foi o início do ministério terreno de Jesus, da manifestação de Jesus, nos seus milagres. Porque a Bíblia deixa bem claro, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, e Ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Crê em Jesus de todo o teu coração. Enche as suas talhas. Obedeça a voz de Jesus.
o milagre que você precisa, Jesus tem.